Olá, tudo bom? Meu nome é Ademar, eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Belo Horizonte desde o ano de 2016 e há exatamente, vamos falar assim, 8 meses, né? Uber Black também. E o vídeo de hoje eu queria falar basicamente quais têm sido para mim as diferenças entre o Uber Black e o Uber X. Vamos lá. Existem alguns pontos que eu acho que são mais relevantes, né, com relação a esse assunto das diferenças entre o Uber Black e o Uber X. Um desses pontos, né, é claro que é o valor, óbvio que é o valor, né? Qual é a diferença do valor aqui na cidade de Belo Horizonte? Estou falando aqui da cidade de Belo Horizonte. Eu não sei a realidade das outras cidades, né, gente? Eu não rodei nas outras cidades. A gente pode ver pelo YouTube outros vídeos, né, como o Chefe, lá no Rio de Janeiro, como o Uber 24 Horas lá em São Paulo e outras cidades por aí. Mas eu tô falando aqui de Belo Horizonte. A realidade é que hoje, né, das corridas do Black, tem sido, para mim, dessa forma. Corridas até R$ 20, elas têm ficado na casa de R$ 4 o km. Até R$ 20. Como assim, Ademar? Corrida de 5 quilômetros no Black, elas têm ficado, para mim, entre 20 e R$ 22. Nessa faixa de preço. Corridas de 4 km fica ali entre 18 e 20, mais ou menos R$ 4 o km. Quando passa, né, de R$ 20, quando passa de 5 quilômetros, vai ali para 10 quilômetros, vamos colocar assim, a corrida ela já começa a valer R$ 3 e pouco o km. Uma corrida de 10 quilômetros, por exemplo, ela vale 30, 32, R$ 35, pode variar um pouquinho dependendo do horário. Ontem mesmo eu fiz uma corrida, se não me engano, de 13 quilômetros, que foi R$ 36. 13 quilômetros, R$ 36. Foi minha última corrida de ontem, no Black. E isso independente do horário. Claro que se for um horário de pico, aumenta o valor devido ao aumento do tempo, né, na corrida. Se a pessoa pegar uma corrida ali de 10 quilômetros, 40 minutos, né, a corrida vai ficar pelo menos ali uns 40 a R$ 50, né, nessa faixa de preço. Porque aumentou também o tempo. E no X, qual que tem sido a realidade aqui em Belo Horizonte no X? A realidade no X, né, a gente sabe que existem o horário da alta demanda, né? E o horário da alta demanda não existe tabela de preço, né? É basicamente o que toca naquela hora, né? Um exemplo, já tocou, né 18 horas, 17h30, 18 horas no centro da cidade. Já tocou corrida para mim de 5 quilômetros, ela pagando 35 reais. Para uma região que a maioria das pessoas não querem ir, para uma região ali próxima ali do centro, 5 quilômetros, é próximo ainda, né? Com um trânsito um pouquinho agarrado, mas ali na casa de 20 minutos, 25 minutos. E pagando muito bem, pagando ali basicamente o que? R$ 7 o quilômetro. Então, no X, né, tem essa diferença. Tanto que muitos motoristas de Uber Black, num horário de pico, num horário de alta demanda, habilitam também o X, porque no X costuma tocar corridinhas boas, né? Enquanto no Black o valor mínimo é 9,50, né? Que já fica um ponto, 9,50. No X é 5,80 e 9,87, se eu não me engano. Porém, nesses horários de alta demanda, costuma tocar corridinhas mínimas no X a R$ 12. Eu já fiz corridas mínimas no X a R$ 18, sem preço dinâmico, né? Sem turbo, sem nada. Então, assim, é, essa é a diferença com relação ao valor. Ao valor. Vou fazer essa corridinha e daqui a pouco eu volto. Então, voltando aqui, acabei de concluir a corrida. Mudou o ângulo, provavelmente a luz, mas continuando no assunto. Então, a respeito dos valores, né, essas são as diferenças, né? No X você tem que escolher muito. Algo que eu acho interessante. No Black, por ter menos carro que no X, óbvio que tem, costuma acontecer em momentos específicos de tocar corrida para buscar longe. Como assim? 3 km, 4 km para você buscar o passageiro. Altera o valor final? Não altera. Então vai de cada motorista julgar se vale a pena ir lá buscar ou não. Se estiver numa região completamente ruim,
né? Você vai rodar 4 km para fazer uma corrida de 10 km para ganhar ali, sei lá, seus 30 e poucos reais, mas para ir para uma região boa, então eu acho bom, né? Mas na maioria das vezes eu não faço, eu não vou, né? Eu já estou numa região boa, eu não vou ir para longe para buscar uma corrida, eu prefiro recusar e esperar tocar uma corrida mais perto. E existem outros pontos. Outro ponto que eu acho que é muito diferente é com relação ao público, né? E eu vou entrar nesse assunto colocando ele como comodidade, né? Comodidade. O público, os passageiros, eles são muito mais tranquilos, muito mais tranquilos. Então é muito mais cômodo trabalhar no Black, né? Eu falo assim, 95% das corridas são no cartão, né? Muito difícil tocar no dinheiro. Então você já inicia e encerra a corrida, não tem aquele trem de ficar trocando dinheiro, de passando Pix. Não, é predominantemente já online todas as corridas, a maioria das corridas. Então você tem essa comodidade. O passageiro entra dentro do seu carro, ele não, muitas vezes ele nem conversa, ele dá um bom dia, né, uma boa tarde, boa noite. Ele não conversa, né, com você, ele não puxa assunto, ele não fica ali, né, conversando. Não que tenha um problema em conversar, né? Mas a gente sabe que muitas vezes, né? A gente sabe que muitas vezes a gente tá vindo, né? De um dia, né? Um dia pesado ali, fizemos 24 corridas, 30 corridas alguns, pô. E tem passageiro que a gente sabe que acaba tirando um pouquinho da nossa paciência, né? Esgota um pouco a nossa energia, né? Falando muitas vezes, conversando, puxando muito assunto, perguntando tudo, que todo passageiro pergunta. Não que isso tenha um problema, eu não acho que isso tenha um problema não, mas eu tô falando na diferença, né? Que é muito mais cômodo. Outro assunto que é gritante, que é diferente em relação ao UberX e o Black, é a questão da segurança. E falando com relação à segurança, né, a gente já falou que a maioria das corridas elas são no cartão. Então se as corridas elas já são no cartão, né, óbvio que elas já vão ser mais seguras. Mas não somente por isso, a área de atuação é uma área de atuação onde que é muito difícil de você pegar uma pessoa ali, né, suspeita, né, de ser um assaltante, de ser algo do tipo. E quando eu falo segurança, é segurança passageiro, né? É muito melhor a sua segurança com relação a passageiro. Eu não estou falando com relação ao local, né? Porque a gente trabalha em áreas nobres, né? Zona Sul, aqui em BH, né? Vila da Serra, Belvedere, Buritis, o que mais? Savassi, Sion, Santo Antônio, essas regiões, né, num todo, eu tô falando dos passageiros, porque a gente precisa tomar cuidado aonde a gente para, né, pra ficar muito relaxado, tomar cuidado, porque pode vir um motoboy, pode assaltar, pode vir uma pessoa mal intencionada, né, então isso você tem que tomar cuidado sim, mas com relação à segurança é muito mais seguro. Outro ponto assim que tem ali a sua diferença é com relação ao carro, né? Que o carro para Uber Black é um carro mais caro, né? A gente viu aí, os ganhos são melhores, né? Em suas maiorias, mas o carro gasta mais, né? E não necessariamente ali combustível, né? Eu falo um todo, peças para um carro de Black é mais caro. Tô falando aqui do meu carro, né? Um pneu para ele é um pouco mais caro do que um pneu para um carro de X. Salve exceções, que a gente sabe que existem carros para X/Comfort, que são carros também caros, né? Como um Volkswagen Virtus, um Onix Plus desse novo. São carros de 90 mil, carros que estão ali beirando mesmo a faixa de preço desse carro meu, que pode ter até talvez uma manutenção até mais cara do que o meu carro,
Então, salve exceções, mas em suas maiorias os carros para rodar de Uber Black, eles são carros mais caros. O meu carro, eu não considero que é um carro, eu acho que dos carros para Black é um dos carros mais tranquilos de se ter, né? Porque é uma motorização aqui, uma caixa de câmbio que é a mesma do Versa, é a mesma do Nissan March, carros populares, carros que muitas vezes motoristas de Uber trabalham ali no Comfort, no X. Então, no caso do meu carro, eu não acho muito caro, mas o seguro já é um pouquinho caro, né, um pouco puxado. Manutenção, muitas vezes a mão de obra o pessoal costuma pedir mais caro, né, por ser um SUV. Então, tem que ter esses cuidados aí, você tem que colocar na ponta do lápis. Existe uma diferença hoje, né, que atualmente mudaram o dinâmico, né? O dinâmico do Black sempre foi um dinâmico diferente do X, sempre foi. Só que quando você está com tudo habilitado, você está com X, Comfort, Black, o dinâmico que prevalece é o do X. Então vamos supor, você está ali na orla, ali no Mineirão, um dia de jogo, o dinâmico do X está pipocando ali 9,50. E você liga só o Black para ver o dinâmico do Black, tá 6,50, 5,50. O que você vai fazer? Falou, pô, vou ficar com o X ligado e vou aceitar uma corrida do Black com o dinâmico do X. Acontecia isso? Acontecia. Você podia fazer isso à vontade. Hoje não. Hoje, se você tá com o Black habilitado, o X, o Comfort, o dinâmico que prevalece é o dinâmico do Black. Não sei se isso é algo definitivo, não sei se é uma mudança da Uber para ferrar alguém, não sei. Dizem que é um bug do sistema, que vai voltar ao normal. Enfim, não sei. Só sei de uma coisa. Aqui na cidade de Belo Horizonte, pra mim, eu acho melhor o dinâmico do Black do que o dinâmico do X. Por quê? Eu vou mostrar aqui um exemplo. Eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar o dinâmico do X no domingo do Dia dos Pais, que foi o domingo passado. Domingo do Dia dos Pais, vou mostrar o horário aqui específico. O dinâmico do X estava sendo esse e o dinâmico do Black esse. Então, aqui na cidade de Belo Horizonte, eu prefiro o dinâmico do Black. No Rio de Janeiro, talvez Salvador, né, cidades mais turísticas, talvez o do X seja melhor, né? Por ter muita gente indo lá, sempre em horários, né, vamos colocar assim, em horários que não são horários de pico, tem preço dinâmico. Aqui não, aqui é o horário de pico, muitas vezes, são dias especiais, né, e dias específicos e feriados, por exemplo, predomina o preço dinâmico do Black. Muita gente não vai... desiste de chamar o X porque não tem carro, porque muito motorista cancela. Então acaba muita gente pedindo o Black ao mesmo tempo, começa a melhorar o dinâmico do Black muito mais do que o do X. Então eu prefiro o dinâmico do Black. Basicamente hoje as mudanças que eu vejo são essas, né? Para mim, no modo geral, eu prefiro 1000 vezes ter um carro para Black do que para X. Para mim é outra vida, né? É outro serviço. Você trabalha de X, você trabalha mais cansado, né? É minha opinião, gente. Eu tô dando a minha opinião. Você trabalha mais cansado, você não consegue ficar ali com o ar ligado muito tempo, porque os preços não são favoráveis para isso. Você não tem muito conforto, você não tem muita qualidade, né, ali de trabalho. Isso são as diferenças que eu vi na prática. Eu tô rodando de Black há 8 meses e eu não me arrependo de ter um carro para Black. Eu não me arrependo de trabalhar, né, no Black, nas regiões onde eu trabalho. Eu não me arrependo. Eu acho que eu não conseguiria fazer os valores que eu faço se eu tivesse no X. Não porque não tem como, né? Não porque não tem como você trabalhar muito, né? Tem, no X tem. Mas sim porque eu não teria energia suficiente para me conseguir ficar ali 12 horas no X trabalhando, né? Batendo muitas vezes
corridas ali de 16 km, 20 km para ganhar R$ 30. Não, eu não acho que eu conseguiria fazer os valores que eu faço hoje. Então, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira, né? Esse vídeo ele veio mais para esclarecer mesmo algumas diferenças, né, na prática que está tendo com relação ao X e o Black aqui na cidade de Belo Horizonte. Na minha opinião, é bom deixar bem claro que isso é a minha opinião, gente. Existem outros motoristas aí que talvez tenham opiniões diferentes à minha. Eu estou dando aqui a minha opinião e do que eu penso, do que eu acho aqui do dia a dia de Belo Horizonte, beleza? Então, se você ficou até aqui, se você viu esse vídeo, gostou de alguma coisa que eu falei aqui, se inscreve no canal, dê seu joinha, né? Compartilha esse vídeo no grupo do seu WhatsApp aí com seus colegas. E ficamos por aqui. Até mais. Fui!